Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a toda a nossa audiência do Oris Talks. Meu nome é Rafael Prudente, sou diretor da Oris Assessoria e sócio da Oris Partners. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para conversar um pouquinho sobre o mercado de real estate do Brasil e um pouquinho do mundo também. Leila Jaci, que é co-CEO da Tishman Speyer. E um pouco do motivo pelo qual, Leila, eu resolvi te chamar para conversar é entender um pouco do que tem sido a dinâmica louca do mercado de real estate aqui no Brasil. Uma coisa que tem chamado muito a minha atenção e que eu imagino que vários das pessoas da nossa audiência têm percebido também é a quantidade de empreendimentos novos que tem surgido em São Paulo, e não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? E principalmente esse real estate de alta renda, que, sei lá, me parece ser algo bem interessante, porque todo dia sobe um empreendimento novo, a gente começa a observar valores de metro quadrado cada vez mais alto, e assim, independente desse valor de metro quadrado subir, a demanda continua, de certa forma, estável, até aumenta, ao que parece. E no final das contas, a grande dúvida que surge é para onde esse mercado vai? Existe ainda muito espaço? O que tem acontecido aqui dentro, lá fora? E, assim, na sua opinião, como que no final das contas, a nossa audiência pode observar esse mercado e enxergar dentro dele oportunidades? Porque nos parece ser algo interessante de conversar. Então, por favor, deixa eu super livre para você se apresentar para a nossa audiência e a gente começar esse bate-papo. Legal. Primeiro, super obrigada pelo convite. Fiquei super lisonjeada de falar desse mercado que é tão complexo, né? Mas tem tanto incorporador aqui no mercado. Você fez um monte de pergunta numa só, eu vou tentar responder um pouco. Mas a Tishman Speyer está no Brasil já há 25 anos, né? É uma empresa global, presente em mais de 11 países, com atuação em diversas frentes dentro do real estate, né? Que principalmente, que no Brasil tem menos, sempre a incorporação está associada à construção, sim, mas nos Estados Unidos é bem dividido, então developer puro, ou seja, toda aquela parte de inteligência de mercado, estratégia de real estate, e a gente não faz a construção, né? E sempre muito voltado, olhando para projetos corporativos num primeiro momento, depois a gente veio desenvolver o residencial. Um dos primeiros residenciais a serem desenvolvidos foi no Brasil, e aí startou esse olhar para residencial em outros lugares no mundo, mas hoje, além de gestora dos ativos e de fundo, ela também desenvolve a gente também desenvolve outros projetos como logística. A gente está entrando no econômico fora do Brasil, porque tem uma série de diferenças, né, entre o econômico aqui e lá fora. Mas o mercado de real estate, ele é um mercado complexo, né, por diversos fatores. Primeiro, porque é um mercado de longuíssimo prazo, né, da aquisição até a entrega. No melhor cenário, você tem aí um ciclo de 5, 6 anos, para projetos grandes, principalmente. E no Brasil, o ciclo econômico é curto, né? Então, você tem que ajustar esse ciclo longo, porque na grande maioria das vezes, o teu projeto vai pegar dois ciclos econômicos políticos. Então, isso faz com que você tenha que estar sempre olhando. Eu brinco com a turma no escritório, que eu falo, cara, a gente tem que olhar tendência nos próximos 10 anos, não hoje. E no Brasil é difícil, né? Porque no Brasil e no mundo, né? Porque também ninguém imaginou que a gente ia estar no momento de inflação num nível altíssimo nos Estados Unidos, que nunca soube o que era inflação, né? Então, eu acho que a gente aqui tem as suas dificuldades e características peculiares, mas ao mesmo tempo a gente acaba sendo mais resiliente, e muitas das vezes os nossos ciclos, eles acabam respondendo antes dos ciclos lá fora. Então você pega hoje, exatamente o momento que a gente está hoje, a gente começou a ter uma queda de inflação, enquanto lá fora esse processo começou agora, o nosso começou uns meses atrás, né? A volta do corporativo, por exemplo, ela tem sido muito mais forte aqui do que fora do Brasil. Isso é até um ponto interessante, até falar um pouco sobre esse assunto específico, né? Porque
até por uma questão cultural, pelo menos aqui na minha percepção, a lógica do mercado corporativo voltar primeiro nos Estados Unidos era algo até mais lógico do que no Brasil, né? Mas o que, assim, pela experiência de vocês, até por vocês estarem inseridos naquele mercado, o que tem acontecido não é exatamente isso. E vocês têm alguma visão do que aconteceu? Sim, primeiro que o mercado comercial lá fora é uma proporção muito maior do que a gente comparar ao Brasil, né? A gente acabou de entregar um prédio em Nova York, da Spiral, que é um prédio que tem 250 mil metros de área locável. Caramba. Né? Então, assim, é uma escala completamente diferente do que a gente tem aqui. E tem uma questão que lá fora a alavancagem é muito maior do que aqui, principalmente quando você fala de corporativo. E aqui, o nosso mercado de real estate hoje, já bem diferente do que foi há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, mas ele ainda carrega uma alavancagem muito baixa, principalmente quando você fala de corporativo. Né? No residencial, hoje, você já tem uma alavancagem financeira de construção de até 80%. Né? No corporativo, você vai a 60%, 50%, depende muito do contexto, da localização, do projeto, etc. E lá eu acho que tem também, além do volume, do impacto ser muito grande em função do volume, você foi muito afetado pelas empresas de tech. Né? Então você pega regiões específicas, região de São Francisco, Los Angeles, né, Vale do Silício, teve muito esse impacto pós-pandemia da volta das pessoas. E muitas das áreas você não tem essa demanda de estar no escritório. Né? Então, eu acho que isso, assim, essa volta para o escritório, ela vai acontecer. Eu acho que as pessoas hoje, principalmente as empresas de tech, já perceberam que essa volta é necessária. Então, você já vê movimentos de grandes empresas lá fora fazendo esse movimento de volta, de pedido de volta. E como, acho que nenhuma empresa ainda soube como caracterizar essa volta e dimensionar esse convite de volta, né? Mas, sem dúvida, tem uma diferença de mindset, de comportamento. Não só das pessoas, mas do ambiente do escritório, né? Ele é muito... Se você visitou o nosso escritório, ele é 100% voltado bem-estar. Então, assim, a área verde, espaços comunitários, espaços de reuniões abertas, ninguém tem mais sala. Então, acho que tem uma mudança cultural também dos espaços. E, sem dúvida, né? Acho que a grande mudança do real estate é a experiência, né? Você entregava, e aí juntando a pergunta anterior que você fez, o mercado imobiliário ele estava acostumado a entregar um projeto imobiliário. Sim. Né? Eu brinco que assim, o projeto imobiliário ele sempre nasceu da planta para fora. Né? Hoje ele nasce, e muito em função da vivência para fora, principalmente quando você fala de alto padrão e altíssimo padrão, mas hoje ele nasce de fora para dentro. Né, da arquitetura, do paisagista, diferenciado, no sentido de contemplação daquele espaço, de uso daquele espaço, de menos áreas comuns, mas mais qualificadas, né, numa academia que ele não precisa sair de casa para treinar, numa academia porque os equipamentos são melhores, etc. Mas hoje o brasileiro, demorou-se muito tempo para isso, mas hoje o brasileiro ele dá muito valor a esse contexto de arquitetura diferenciada, valores de construção, de engenharia de valor, de benefício de sustentabilidade, os projetos inseridos em localizações onde o walking distance, né, fazer tudo a pé, seja um ponto importante, relevante, metrô. Então, hoje você fala de alto padrão, próximo você pega os Jardins, por exemplo, que a gente tem um projeto recém-entregue lá, você está a 40 metros do metrô. Sim, e é um projeto que é incrível, né? Porque ele teve um ganho de valor por metro quadrado considerável. Sim. Do lançamento até a entrega, e mesmo agora, pós-entrega, continua ganhando valor. Continua ganhando valor, é algo que chama muito a atenção. Assim, eu fico... E é até um pouco disso que, no final das contas... fez com que eu tivesse vontade de fazer essa conversa com você aqui para entender um pouco mais o setor, né? Porque eram números que quando o projeto iniciou,
parecia que era muito alto. E parecia que, putz, provavelmente ele ia travar naquele valor e não ia subir. Não foi o que o tempo mostrou, muito pelo contrário, ele continuou subindo, continuou ganhando valor. E assim, pós esse empreendimento, tiveram outros lançamentos ali na mesma região, e o que a gente sente é o valor desse metro quadrado valorizando. E fica aquela dúvida, qual que é o limite disso, né? Até onde esse investidor está disposto a ir para comprar esse empreendimento, né? O mercado de alto padrão, ele ficou estagnado por muitos anos. Né? Você veio dos últimos anos, até pelo contexto político-econômico, de incentivo muito grande ao médio padrão, né? Classe média alta, né? Em produtos bem localizados, produtos diferenciados, mas que atendiam esse público. O volume de projetos de alto padrão sempre foram volumes menores, até porque a legislação era muito restritiva a bairros os quais tinham esse potencial, como Jardins, por exemplo, né? Quando a legislação mudou, acho que esse foi o primeiro gatilho para que as pessoas voltassem a olhar o alto padrão. Acho que esse é um primeiro, assim, em função de olhar regiões antigas, como Jardins, já num nível caracterizada por alto padrão, mas que não tinham novos projetos, né? Eu acho que a outra mudança, e aí a gente usa bastante o Alameda Jardins como um case, né? Porque ele começou sendo um terreno grande para os Jardins, ele tem um terreno de 4.100 metros, quanto a grande maioria dos terrenos nos Jardins tem 2.000 metros no máximo. Mas ele estava na Avenida Rebouças, que zero tinha endereço, né? Eu lembro dos questionamentos assim, cara, ninguém quer morar com endereço no cartão Avenida Rebouças, né? Não é referência de alto padrão. Enquanto a gente na época falava de R$20.000 o metro, o mercado era 15. Sim. Então a gente parou e falou, olha, a gente tem que criar algo que não tenha no mercado, que não é o endereço que vai fazer a diferença, é a micro-região. Que não é o apartamento, é o projeto, né? Então o cara vai querer morar naquele projeto. Aí a consequência ele está na Avenida Rebouças. Mas a gente tem que inseri-lo num contexto onde a Rebouças passa a ser secundária e que o projeto se destaque muito mais do que a micro-região e tem o benefício da macro-região, que é o Jardins, que é Oscar Freire. A gente está a 40 metros da Oscar Freire. E aí veio o segundo desafio, porque a legislação tinha acabado de mudar e o alto padrão tinha um ajuste de vaga de garagem. Sim. Porque a gente falou o seguinte, olha, eu não quero fazer um produto tradicional, a gente quer trazer um mix. Mas o alto padrão não está acostumado em mix de produto na mesma torre, alto padrão não se mistura, turma, brincando. E quando você fala mix de produto... A gente lá vai de 100, 180, 280 metros. E são 140 apartamentos. Né? Geralmente, alto padrão você está acostumado a 30, exato, 20. É muita unidade, né, para alto padrão. Então, a gente quebrou uma série de paradigmas. Como que a gente conseguiu? Acho que qual foi o nosso sucesso aí? E mais o complemento de que o 180 tinha 2 vagas. Geralmente, no mercado, são 4, né, no passado. Sim. E até isso eu vou abrir um parênteses que é bem interessante. A gente estava uns 6 meses atrás, logo que a gente entregou o projeto com o pessoal de fora aqui no Brasil. E aí a gente desceu na garagem, o cara falou, nossa, pra que essa quantidade de subsolo toda, né? Aí a gente falou, e olha que aqui ainda já se beneficiou pela legislação nova. No máximo, o maior tem 3 apartamentos, tem 3 vagas de garagem. Como assim, 3 vagas de garagem? Quem usa 3 vagas de garagem? Eu falei, não, você não tá entendendo. Apartamento de alto padrão aqui, 7, 8 de 200, 300, 400 metros, o cara tem 6 vagas de garagem. Aí ele falou assim, não é possível, gente. Quem faz o que com 6 vagas de garagem? Então, acho que tem um pouco dessa mudança aqui lá fora, óbvio, que tem uma infraestrutura de transporte público completamente diferente do que a gente tem aqui, distâncias. Mas hoje, o fato é que as pessoas cada vez mais andam de carro compartilhado, de Uber, etc., e de metrô. E a gente está tendo o benefício de ter a melhor linha de metrô, que é a linha amarela ali, que é Oscar Freire. E aí, o desafio foi criar um mix, né? Então a gente criou o mix e a gente falava o seguinte, que era o mesmo padrão, só que em momentos de vida diferentes. Então era o pai que comprou para o filho, era o pai que comprou um grande para ele, 2 pequenos para o filho,
era o casal que não tinha filhos, mas que queria um apartamento grande de 270 metros. E é muito, a gente brinca que ali é um espaço de pesquisa, né? Nosso. E aí eu acho que o grande diferencial foi envolver um projeto com uma arquitetura zero tradicional naquele momento, com uma qualidade de acabamento muito diferenciada para aquele padrão, para esse nicho de metragem, etc. Que chama muita atenção no local que ele fica, né? Porque não tem nada sequer parecido com ele em volta. Exato. Né? E o contexto de galeria. Então, o conceito dele foi trazer uma galeria para o projeto. Né? Aí a gente trouxe uma parceria junto com a Galeria Carbono e com a Galeria da Nara Häusler, e trouxe vários artistas. Acho que o principal foi o que a gente conseguiu trazer, o Vic Muniz, que é o mesmo projeto que ele tem, a mesma arte que ele tem no metrô de Nova York, a gente trouxe para o rooftop. Então a gente tem um painel dele de 17 metros por 3, com vista para os jardins. Então a piscina pega toda essa vista, que lá atrás, olhando hoje, tem muita piscina no rooftop. Mas quando a gente lançou esse projeto, a gente foi um dos pioneiros a lançar esse projeto. Então acho que assim, tem os seus diferenciais. Eu acho que o que a gente está muito atento hoje é a finalização dos projetos, a qualidade dessa finalização, não só em materiais, mas em detalhamento de projeto, em projetos diferenciados pela arquitetura, pelo detalhe de interiores, seja do elevador, da vaga de garagem. Então, acho que esse vai ser o diferencial, e isso que o público do alto padrão hoje tem olhado muito e dado muito mais valor. Por isso que acho que tantos nomes novos de escritórios de arquitetura têm se destacado, que faziam casas e hoje estão fazendo projetos imobiliários. Né? Interessante. E, assim, ainda falando um pouco sobre esse assunto propriamente dito, o que tem me chamado bastante atenção em relação a isso é o fato de que, como você falou, né, você tinha ali uma região que era extremamente nobre, que inúmeras pessoas queriam morar, só que seja porque os produtos estavam desatualizados, seja por falta de opção, era uma área que não era tão bem, no final das contas, assim, utilizada, e agora a gente começa a observar... Acessível, né? Não era acessível, um termo melhor. E agora a gente começa a observar uma série de novos empreendimentos surgindo ali na região, e, como eu já tinha falado, né, um atrás do outro com preço cada vez maior. E a minha dúvida para você, olhando um pouco a visão da Tishman Speyer Mundo, o que vocês têm de empreendimentos, e até para a nossa audiência saber, né, a Tishman Speyer é a dona de... É a proprietária do Rockefeller Center. A proprietária do Rockefeller Center, que deve ser um dos prédios mais icônicos do planeta Terra. Por todo o conceito. Do planeta Terra eu não sei, mas nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Eu brinco que, assim, sou super fã do projeto, mas eu tenho um projeto em Nova York que, como arquitetura, porque a gente comprou, né, o Rockefeller Center e fez um trabalho de reurbanização, principalmente da experiência do retail, da praça, né? O Rockefeller Center, ele é muito emblemático porque acho que a memória que todo mundo tem na cabeça é a árvore de Natal de Nova York, que é a do Rockefeller. A pista de patinação do gelo. A pista de patinação. Mas, por muito tempo, a experiência, e esse é um mindset que a Tishman mudou nos últimos anos muito forte, que é a experiência do usuário. Seja ele inquilino, morador ou simplesmente comprador daquele retail que está ali. Então, acho que a grande transformação do Rockefeller foi trazer um mix de loja, de retail, de serviço, de restaurante atualizado. E se isso, de tempos em tempos, esse mercado muda, a gente se adapta também. Então, vamos ajustar os players que estão ali para estar atualizado naquele momento. E ter de grandes marcas, né, de grandes nomes, a nomes hoje menos convencionais, mas que tem uma demanda, né? Então, e que hoje cada vez mais o público olha para novas marcas, novos nomes, novas tendências. Então, acho que assim, eu acho que o grande potencial do Rockefeller, e que a gente está trazendo esse contexto para cá em outros projetos que a gente tem discutido,
esse mix, essa experiência, são os pocket shows, são os eventos, onde tudo acontece, né? E a consequência é o real estate. Mas eu tenho particularmente um projeto que em Nova York, que eu acho que é um projeto super diferencial arquitetonicamente falando, que é o Hearst Tower, que é um projeto do Foster Partners, que ele é super diferenciado, que acho que poucas pessoas vão a Nova York e falam, a Tishman que fez, mas porque ele é menos emblemático como história, mas como arquitetura, ele teve todos os seus desafios, e acho que tem um nome aí de uma arquitetura que um arquiteto muito diferenciado ainda para o Brasil. Então, acho que tem vários... em São Francisco também a gente desenvolveu alguns projetos muito ligados a empresas. A gente tem a sede do LinkedIn em São Francisco. Então, tem vários projetos diferenciados que eu acho que hoje a gente vem mudando muito essa leitura do que são. A gente tem uma presença hoje muito grande em projetos de Life Science, que é essa integração entre todo o ciclo, né, que responde a isso, não só os escritórios com essas características e que demandam áreas diferentes, pé direitos diferentes, mas o residencial vinculado a isso, o serviço voltado a isso. Então, muito olhando para essa criação de novos bairros, né, pela experiência, independente se é um quarteirão ou um projeto, pensando muito no mix use. Eu acho que esse talvez seja um ponto que o Brasil ainda tem um delay. Talvez pela escala de formação de terreno, porque nos Estados Unidos você acaba que você forma terrenos maiores quando você sai. O subúrbio nos Estados Unidos é muito mais próximo do centro do que a gente tem aqui. É com muito mais transporte. Exato. Também, né? Mas eu acho que no Brasil, principalmente quando você olha São Paulo, Rio, você conta numa mão a quantidade de projetos de mix use. Exato. Isso para mim é uma tendência muito grande. E mix use não é fazer uma torre onde metade é residencial, metade é comercial, né? Mix use é o serviço do qual que aquele complexo de residencial, corporativo, hotelaria, etc., te entrega, né? Então, o que mais ele faz naquele espaço que não só viver, né, morar e trabalhar. Eu acho que essa experiência vem mudando, e é um ponto importante que a gente fala, que esse mix use ele precisa atender, dentro daquele bairro, dentro daquele mix de target dele, todas as faixas etárias. Porque são momentos de vidas diferentes, mas usam os mesmos tipos de serviços. Eu acho que esse foi a grande história do diferencial do Alameda, enquanto todo mundo ainda vai para os extremos nos projetos, principalmente quando você fala de residencial, né? Ou ele faz um apartamento muito grande com um apartamento muito pequeno para atender a legislação, mas não pensa, deixa eu olhar, o que eu posso fazer com um mix? Quem é o público que eu não atendo hoje que eu poderia atender se eu tivesse um produto assim? Isso dá trabalho, custa tempo. Imagino. Mas eu acho que de todos os projetos até hoje, assim, os projetos que a gente conseguiu mais ter um resultado diferenciado e se destacar são os projetos que a gente perdeu mais tempo pensando antes. E essa é uma característica nossa, assim. Vamos pensar antes e trazer um contexto novo do que ficar replicando o que já existe no mercado. E até sobre esse ponto específico, pensando um pouco aqui nessa visão colocada de trazer para um mesmo empreendimento vários perfis de pessoas, mas que no final das contas estão dentro do mesmo segmento, né? Sim. Então, ou seja, uma família com determinado nível perfil, de exato, o mesmo perfil de renda, porque no final das contas você está falando de repente um casal que tem um cachorro, 2 cachorros, como é o meu caso hoje em dia de família, de repente com uma outra família que de fato é um pai, uma mãe com algumas crianças, então... Tem muita gente hoje, a gente brinca, né? A gente ainda tem uma visão muito limitada, brinca não, a gente fala sério, a gente ainda tem uma visão muito limitada do perfil família, né? O perfil família não é o tradicional que a gente estava acostumado há 20 anos atrás, né? Isso tem um impacto no real estate gigante, porque o perfil família é a tua formação de família, independente de como ela é. Exatamente. Agora, se você tem filho, não tem, um casal, você só, né, e a outra pessoa, separou, não separou, tem filho, tem cachorro, cara, não quer ter filho, mas quer ter um apartamento grande para receber,
Então você não tem essa mais, não, tem que fazer 4 suítes porque um casal, 2 filhos. Gente, essa família tradicional, talvez hoje ela seja não minoria, mas ela é bem balanceada com os outros estruturações familiares que o mundo vem se transformando. Se a gente não pensar em projetos onde eu contemple isso tudo, eu vou estar sempre com um produto limitado a um estereótipo de família. E como foi para vocês desenvolver exatamente esse conceito? Porque, assim, uma dúvida, veio de fora, vocês criaram ele aqui no Brasil mesmo, porque de fato é algo diferente. Quando a gente olha os empreendimentos, principalmente de alta renda, os mais tradicionais, eles são muito ainda nessa linha de visão daquela família que tem ali seus 3, 4 filhos ali, no final das contas, um monte de quarto, um monte de suíte, e que no final das contas acaba que, sei lá, daqui 10, 15 anos fica uma casa com um pai, uma mãe, um vô. É um ninho vazio. Exato, vira o vô e vó que fica esperando os netos virem ficar naqueles quartos todos, né? Então, como que foi? Nunca vem, né? E que nunca vão. Como que foi essa? Eu acho que lá fora tem muito o conceito do mix use mais inserido do que a gente aqui. Pro alto padrão a gente aqui não tem. E acho que isso é uma novidade. E eu brinco que quando a gente pensou nesse projeto e começou a dividir, principalmente com as corretoras, né, a turma chamou a gente de louco, né, não vai dar certo. Imagino. Aí depois foi sorte. A gente trabalhou pra caramba, mas foi sorte. Que não é assim, é uma leitura de mercado. Isso, o fato da Tishman Speyer ser uma empresa global ajuda muito, porque a gente olha muito para fora no sentido de troca de experiência. Com lugares onde essas tendências hoje são mais usuais do que a gente aqui, até por escala, por volume, etc. Mas o Mix foi criado aqui. Tanto que a gente foi um case para a turma lá fora. Dos 3 projetos lançados ao mesmo tempo aqui, Estados Unidos, aqui, Nova York e São Francisco, o melhor resultado foi o projeto daqui. Caramba, que legal. Então a gente apresentou o case lá 2 anos atrás, e ele teve o melhor resultado de vendas no mesmo período. E a gente aqui, tudo que você possa imaginar nesse projeto a gente pegou. A gente lançou esse projeto em novembro de 2018, pós-eleição Bolsonaro. Aí pegamos primeira fase, aí entrou pandemia. A gente pegou os 2 anos de pandemia nesse projeto. Senhora. Em construção, em processo de venda. Ninguém imaginava que o preço ia trazer esse, né? Então, assim, de sorte aqui não teve nada. Teve muito trabalho, muito pensamento de como sair da caixa tradicional. Essa é uma característica, acho que, da companhia, do time, das pessoas que lideram o projeto. Mas eu acho que, olhando como, assim, saindo um pouco do residencial, indo para todas as frentes de negócio que a gente tem, essa preocupação do que o teu usuário ele quer, né, para voltar para o escritório, o que ele quer para ter em casa, eu acho que é isso que a gente está muito preocupado. Então a gente investe muito em pesquisa, a gente investe muito em fazer essa troca de figurinhas de integração aqui e fora do Brasil. Ao mesmo tempo, nós somos uma empresa muito conservadora de risco, né? A gente não sai correndo risco assim, para um negócio que a gente não deu double check muito antes. Mas a gente tem uma marca extremamente tradicional em alto padrão, em qualidade de entrega, em projetos diferenciados. Então, acho que isso também ajuda a validar que essa experiência do cliente aqui é o que ele viveu fora. Né? E eu acho que cada vez mais essa experiência de viver fora, e não necessariamente viver, quando você viaja, você está em hotel, mas você está vivendo Airbnb, você está tendo aquela experiência realmente de vivência e não só de visitante. Isso fez, nos últimos anos, com que as pessoas olhassem para dentro e falassem, opa, peraí, por que eu gostei tanto daquele conceito lá e aqui eu moro num projeto extremamente conservador, tradicional, ou não tem esse tipo de... Não, eu quero mudar para um projeto talvez numa metragem menor, mas eu quero estar numa localização walk-in distance de tudo, eu quero tomar café da manhã fora, eu quero... Anyway. E até sobre esse ponto que você colocou, uma curiosidade, queria pegar um pouco a sua visão sobre isso.
o que eu sinto ainda, quando eu olho os empreendimentos aqui, é uma visão de uma pessoa que entende absolutamente nada, só como um consumidor do... Quero só fazer um parênteses, que a primeira reunião que a gente fez aqui, a turma zero real estate. Aí eu falei, tô ferrada, gente. Aí quem que tava? Eu não lembro agora que tava do meu lado. Eu falei, não, esse mercado é muito complexo, muito... E aí a gente ficou uma hora... Eu sei que ele saiu aliviado, ele falou, putz, eu acho que tem potencial a gente entrar nesse mercado. Então, eu acho que, assim, sem dúvida, é um mercado, para quem não é do mercado, é um mercado que tem muita informação, muito incorporador. Exato. Né? E aí, pós até abertura de capital, isso em 2006, 2008, né? Você pulverizou muito esse mercado. Sim, bastante. Porque a tua demanda de capital ela era local, ela passou a não ser mais, então você teve um volume de capital entrando muito grande e uma abertura de outros mercados muito grandes. E aí acho que o desafio era quem é a empresa certa para esse tipo de produto, porque todo mundo fazia tudo. Exatamente, né? Em todos os segmentos. E a gente já há 10 anos vem muito direcionado no alto padrão, que é onde a gente acredita, seja ele no AAA corporativo e seja ele no residencial ou em outros tipos de serviço, mas focado aonde a marca é reconhecida pelo alto padrão dos projetos, da arquitetura e etc. Eu não vou agregar fazendo Minha Casa Minha Vida, eu não tenho esse volume para que eu possa estressar uma tecnologia, Então, a gente fala, é uma empresa global que ajuda bastante a gente a ter essa visão, mas é uma empresa boutique olhando o detalhe de cada projeto para fazer a diferença num mercado que é tão abrangente e que tem tantas opções. E dentro dessa sua visão, o que eu tenho sentido é que uma grande parte desses empreendimentos que estão subindo, e assim, são empreendimentos maravilhosos, mas quando eu olho eu fico com a sensação que não tem aquilo que você falou, que no final das contas as pessoas elas pensam em mudar para determinado local justamente porque ela quer agregar a possibilidade da vida a pé, de todo aquele entorno da moradia, as facilidades que isso gera no dia a dia, mas o que eu tenho sentido é que vários desses empreendimentos, eles desagregam essa flexibilidade. Ainda são murados, né? Ainda são murados, não trazem para a mesa ali de fato, algo que vai agregar na região e que vai fazer a região trazer ainda mais, vamos dizer assim, facilidades para o dia a dia, né? Valor. O que vocês pensam sobre isso? Esse é um pensamento assim, ainda muito limitado no Brasil, né? E aí quando você está fora, você percebe, essa é uma diferença acho que gritante, assim. Porque os projetos são muito pensados de dentro, do muro para dentro, né? A gente tem muito essa característica dessa integração de dentro para fora, né? Que as coisas se conversem e que tenha uma fruição do público e do privado de forma que sejam integradas e não separadas, né? Mas tem a questão de segurança, mas você tem várias formas de poder fazer isso, mantendo a qualidade de segurança, de serviço, limpeza e etc. Então, acho que essa é uma mudança, sem dúvida, é uma mudança que cada vez mais veio para ficar, mas ainda é um desafio grande dos incorporadores quebrarem esses paradigmas e esse paradigma das pessoas também, né? Entender Sim. que o muro é o que traz a segurança, que não é esse contexto. Quanto mais gente você tem circulando nos espaços, mais segurança você tem, né? Porque você não tem aquela coisa isolada, escura, fechada, etc. Então, é uma mudança de mindset, toda mudança de comportamento leva um tempo para as pessoas aderirem e entenderem, e faz parte da mudança cultural da qual a gente está passando nesse momento de transição. Mas eu acredito muito, eu acho que isso é um comportamento que veio para ficar e que, sem dúvida nenhuma, cada vez mais os incorporadores têm olhado essa integração de forma positiva, não só no residencial, mas principalmente no corporativo. Acho que essa é uma grande mudança de mindset, principalmente para o corporativo. E cada vez mais os projetos que não têm esse perfil de comportamento sofrem
uma crítica negativa pela falta de integração, né? Acho que o murado é uma coisa que tem, assim, deve diminuir muito, para não ser radical, mas deve diminuir muito nos próximos ciclos. É interessante. E até pegando uma visão do grupo, né, Tishman Speyer como um todo, bom, vocês estão no mundo inteiro, assim, acho que em quase todos os continentes, né, pelo que eu consigo lembrar. E o que fica aqui de curiosidade, até para reforçar um pouco isso na nossa audiência, é que a gente observa, vocês acabaram de entregar um empreendimento aqui no Brasil, em São Paulo, super interessante. Qual é a visão de vocês pro futuro? Eu gosto de brincar com essa visão pro futuro, porque esse é um slogan que a gente usa aqui na Oriz, né? Que Oriz, no final das contas, é uma diminuição aqui não perfeita de horizonte. Então a gente está buscando aqui olhar para o futuro, tentando mostrar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, uma direção, a possibilidade de investir em coisas diferentes, aquilo que de fato a gente acredita que é o que vai fazer diferença daqui a alguns anos, e olhando um pouco de maneira holística para isso. E dentro dessa linha, vendo uma empresa multinacional, tá, em todos os continentes, fazendo inúmeros negócios, e ouvindo o que você falou aqui um pouco há pouco, a respeito de que vocês têm que olhar o ciclo de uma maneira longa, porque o ciclo do real estate é longo. Como que tem sido a visão de vocês em relação ao Brasil? Vocês estão comprados com o Brasil? Vocês pretendem fazer novos investimentos aqui nos próximos anos? A gente está comprado com o Brasil há 25 anos. Se a gente aguentou até agora, a gente vai aguentar mais 25 anos no mínimo. Eu acho que o fato da gente estar presente em diversas regiões do mundo faz com que também a gente tenha essa leitura que os ciclos acontecem, né, talvez um pouco mais longo, um pouco mais curto, tem comportamentos diferentes por países e por regiões, mas, assim, politicamente, a última gestão nos Estados Unidos também não foi fácil. Então, esse entendimento global do ciclo econômico e político, o fato de ser uma empresa global ajuda muito a ter esse processo muito claro. Óbvio que isso acaba impactando, às vezes, no momento de investimento por região, mas com essa presença global, a gente precisa estar sempre mantendo os projetos ativos em diversas regiões, né? Exatamente pela questão dos ciclos. Brasil, especificamente, a gente tem uma atuação muito relevante, né? Os principais landmarks, principalmente quando você fala de corporativo no Brasil, em São Paulo, a Tishman Speyer desenvolveu, né? Trouxe projetos AAA como Rocha Verá, o próprio Faria Lima, na sede do Itaú, entre outros projetos, muito referências aqui. E a nossa ideia é exatamente essa. Então, hoje, a gente tem um olhar para até hoje, 100% do investimento nos projetos no Brasil foram feitos através de fundos geridos pela Tishman fora do Brasil. O último investimento que a gente fez desse Club Deal foi um investimento 100% já voltado ao Brasil. Antes eram fundos diversificados de diversas regiões do mundo. E hoje, há 2 anos, a gente vem fazendo um trabalho do qual você está participando junto com a gente vem fazendo um trabalho muito olhando para dentro, né? O mercado de investimento no Brasil mudou muito nos últimos anos. Você responde isso muito melhor do que eu, sou boa de real estate, mas a gente conversa bastante. E o volume de investimento para o real estate no Brasil também mudou muito. Ao mesmo tempo, teve esse entendimento de quem são as empresas, que tipo de produto, aonde eu tive bom resultado, aonde eu não tive. E as empresas, os bancos, etc., eles passaram a ser mais seletivos na tomada de decisão. Sim. É onde, pra gente, isso é muito positivo. Porque a marca, a equipe, a segurança, o porte da empresa ajuda muito a trazer esse investimento. E aí a gente falou, opa, peraí, tem um mercado aqui que a gente acessa, que a gente é demandado, procurado, e que a gente nunca abriu para captar no Brasil.
né? E aí fizemos uma provocação para a turma lá fora. Obviamente que não é fácil, porque a gente não é uma empresa de muita escala, e sim de projetos diferenciados. E a gente falou, vamos sentar para conversar e olhar para o Brasil como um potencial de investimento. E é até super interessante, porque a gente já levou investidor do Brasil para investir fora do Brasil e que está investindo agora no Brasil. Então, essa relação, eu acho que o nosso próximo ciclo envolve muito essa captação aqui fora, localmente no Brasil, associada ao investimento da Tishman, associada ao investimento do fundo fora. Mas eu acho que tem um mercado aqui que a gente nunca explorou, com o potencial que a marca tem e que uma equipe de alta performance que a gente tem, projetos e cabeça, pensando em projetos diferenciados, agregam muito valor. Então, a gente está acreditando muito nesse próximo ciclo de projetos, associando a investimento local, que eu acredito que tenha um entendimento político e econômico do momento, às vezes um pouco mais rápido do que o global. E a gente está muito focado em projetos AAA com mixed use. A gente vem com coisa muito diferente, que você não vai me deixar contar e eu não posso contar ainda. Exato. Mas em breve a gente vai voltar aqui para falar sobre isso. Mas a gente tem aí hoje 2, 3 grandes projetos engatilhados que vão ser icônicos na cidade, sem dúvida nenhuma, e que vai trazer muita coisa diferenciada, como pensamento de real estate, de serviço, de qualidade de arquitetura, urbanismo, que eu acho que ainda, para não dizer poucos projetos teriam uma localização como essa em um projeto de mixed use nessa escala. Então, acho que a gente assim, eu estou super confiante. A gente assumiu, eu e a Raília assumimos a liderança da companhia no finalzinho do ano passado. Foi um baita desafio, mas as duas muito confiantes, e acho que com um background muito grande de confiança, tanto fora quanto aqui, que o próximo ciclo tem grandes projetos para acontecer, com um volume de captação local, que eu acho que a gente vai ter uma história para contar legal aí. Não, muito legal. Bom, eu acho que a gente vai chegando no final aqui, né, com o que a gente conversou até agora. Acho que, do meu lado, fica o agradecimento por você ter vindo aqui conversar conosco, né, conversar com a nossa audiência. Sem dúvida, é uma aula pra gente, né, porque é o que eu falo, no final das contas, quando a gente olha pro mercado de real estate, passando na rua, vendo um empreendimento subir, recebendo um panfleto de outro, assim, a gente não tem muita noção de se aquilo ali de fato agrega, se aquilo tudo que levou para chegar ali, né? Exatamente, e pegar uma pessoa como você, que tem um background gigantesco no setor, conhece muito e tem a capacidade de mostrar pra gente todas essas frentes que você mostrou aqui agora, é muito legal, porque no final das contas, dentro da nossa visão de Ouriço, o que nós gostamos muito, no final das contas, é de uma maneira sofisticada, descomplicar para os nossos clientes. E assim, não adianta a gente vir aqui e ficar falando um monte de coisa difícil, que ninguém entende nada, o cliente não entende, e assim, fica aquele negócio que quem falou, parece que falou bonito, mas ninguém sabe se no final das contas conseguiu passar a informação. O que a gente quer é mostrar de uma maneira simples o que são grandes oportunidades. E assim, eu acho que você foi brilhante nessa nossa conversa aqui, nessa frente, né, de ser o mais, vamos dizer assim, didática possível para o pessoal. Então eu quero te agradecer e deixar aqui mais um espaço para você fazer alguma consideração final que você acha que seja interessante. Não, super agradeço. Eu que agradeço o convite. Quando você falou isso, eu falei, gente, mas eu não sou muito... Mas eu acho que esse descomplicar é importante, porque o mercado imobiliário, ele é muito enviesado, né? E eu brinco que ele é muito mal visto por quem é de fora, né? Pela sociedade, etc. E ele tem um benefício gigante de transformação. Então, se tiver essa integração que acontece muito fora, que é de público-privado, investimento público e privado de longo prazo, que é muito difícil no Brasil, a gente tem um potencial como país, como cidade, de mudança, né, de infraestrutura, de espaços, de comportamento muito grande. E a gente precisa pensar nisso, né? Não para a minha geração, não para a nossa geração, mas eu não estou criando um projeto que ele morre em 12 meses. Sim. Né?
ele vive o resto da vida, ninguém demole, né? Então, esse é o nosso legado, assim, de deixar projetos que tenham essa integração com a cidade e que daqui 20, 30, como são os projetos que a gente tem, até hoje o Rocha Verá é um projeto emblemático, né, para o corporativo. Verdade. Então, esse acho que é o nosso legado de dar continuidade e responsabilidade, mas eu fiquei super feliz com o convite, estou à disposição sempre que você precisar. E obrigado pela audiência de vocês. Não, muito em breve, com certeza nós falaremos novamente, principalmente quando a gente puder dar um passinho a mais aqui, contar quais são esses projetos, o que de fato vai rolar, o que vem para a cidade, que sem dúvida vai ser algo que vai deixar muita gente bem impressionada. Então, assim, em breve, com certeza, nós falaremos novamente. Eu gostaria de agradecer a nossa audiência que nos acompanhou até aqui, seja pelo Spotify, pelo YouTube. E estivemos hoje com a Leila Jaci. Foi um prazer, Leila. Obrigada, Rafael. Até logo, pessoal.